Você sabe como utilizar o verbo modal shall em inglês? Aqui no nosso canal no YouTube a gente já falou sobre diversos verbos modais, mas ficou faltando falar sobre shall. Você sabe como empregá-lo corretamente? Apesar do verbo modal shall ele ter caído em desuso, ou seja, muitas poucas pessoas utilizam esse verbo modal em inglês no dia a dia, é interessante a gente aprender a como utilizá-lo. Isso porque, apesar de ele ter sido colocado meio que na geladeira, muitas pessoas eventualmente podem usá-lo e você pode simplesmente não compreender o sentido daquela frase porque simplesmente optou por não aprender o uso de shall em inglês. Não há uma única tradução para shall, ou seja, isso vai depender muito do contexto. Outro detalhe interessante é que muitas vezes a gente pode utilizar shall, mas a gente também pode substituir shall por um outro verbo modal da língua inglesa em certos contextos. Como a gente vai ver nesse vídeo, shall ele é muito utilizado com os pronomes pessoais I e we. I significa eu e we significa nós ou a gente. O primeiro uso de shall em inglês que a gente vai ver é quanto a permissões e sugestões. Nesse caso, como eu disse, shall é um verbo modal super antigo. Então, justamente por essa questão de se tratar de uma palavra antiquíssima, a gente pode utilizar shall para dar um ar de elegância na nossa fala. Então, por exemplo, a gente tem lá talvez uma valsa. E aí uma pessoa ela quer convidar outra para dançar. Então vamos supor que o cavaleiro ele quer convidar a dama para dançar. Ele pode perguntar: shall we dance? Repetindo, shall we dance? Nesse caso, se trata de um pedido, ou seja, ele está solicitando a essa mulher para dançar com ele na pista. Shall we dance? Por exemplo, em muitos filmes é muito comum a gente ver a visita chegando na casa da pessoa e aí a outra pessoa que está recebendo oferecer para pegar o seu casaco e guardar em um local. É muito comum, se você assistir aqueles filmes da Sessão da Tarde, aqueles filmes super antigos, você vai ver um personagem perguntando para o outro: shall I take your coat? Repetindo, shall I take your coat? Então o que vimos aqui foram duas perguntas em que a gente percebeu um padrão para poder perguntar, montar frases em inglês com shall. Nesse caso você deve posicionar o verbo modal shall logo no começo da sua pergunta. Por isso eu disse shall we? Depois eu disse shall I? Então o que a gente faz aqui é simplesmente adotar a mesma estrutura geral para perguntas que vimos em todos os outros vídeos aqui no nosso canal. Primeiro vem o verbo modal e na sequência você vai identificar o seu sujeito. Você pode fazer isso através de um uso de um pronome pessoal ou inclusive um nome. Como eu disse, shall é mais comumente utilizado com I e we. É por isso que até agora vimos exemplos com shall I e shall we. O uso de shall em inglês associados a esses pronomes é tão comum que não raro a gente se depara com a situação em que a pessoa simplesmente diz shall I ou até mesmo shall we. Então se, por exemplo, você se deparar com a situação em que você vê uma pessoa perguntando para outra shall I ou até mesmo shall we, ou seja, ela sabe que nesse caso a pessoa está perguntando a respeito de algo. Mas a respeito do que, Daniel? Vai depender do contexto. É como eu disse, a outra pessoa que está sendo pedida, está sendo solicitada autorização, ela sabe exatamente do que se trata. É por isso que você pode simplesmente dizer em inglês shall I ou até mesmo shall we. Vamos imaginar naquele caso do contexto em que eu citei, que havia uma valsa e aí o cavaleiro ele gostaria de fazer um pedido para a dama. Nesse caso ele poderia muito bem apenas perguntar à mulher shall we, estendendo então a mão a ela dizendo shall we. Nesse caso a dama ela sabe muito bem que ele está se referindo à dança, Está tendo uma valsa e ele está convidando para o quê? Dançar. Shall we? A tradução fica a seu critério. Você pode traduzir como podemos ou até mesmo vamos. Isso vai depender muito da sua interpretação. É muito comum o uso de shall para vincular a ideia de incerteza. Por exemplo, alguém lhe pergunta, e aí, você vai lá, vai comparecer no nosso evento? Como você possui uma reunião de negócios, você pode dizer para essa pessoa I shall not be there. I have a business meeting. Repetindo, I shall not be there. I have a business meeting. Optamos aqui por montar uma frase na negativa em que eu combinei shall com a palavrinha not. Mas voltando a essa nossa explicação, o que eu quis dizer aqui foi o seguinte: como eu não tenho muita certeza, se eu vou poder comparecer a um evento e que a pessoa me pergunta, e aí, você vai comparecer ao nosso evento? Você disse que você muito provavelmente não irá comparecer ao evento. Por quê? Porque você tem uma reunião de negócios. I shall not be there. I have a business meeting. Você pode dizer que muito provavelmente irá se atrasar para uma reunião. Você pode dizer em inglês
I shall be late. Então, quando não há muita certeza quanto a uma condição, a uma situação, a um evento do futuro, é muito possível a gente utilizar shall justamente para vincular aqui a noção de incerteza. Como eu disse no começo desse vídeo, shall se trata de um vocábulo muito antigo, e isso fica ainda mais evidenciado quando optamos por substituir o verbo modal, ou verbo auxiliar will, pelo verbo modal shall. Isso mesmo, podemos muitas vezes substituir will por shall em situações mais formais, justamente porque, como eu disse, shall se trata de um vocábulo super antigo. É por isso que alguém pode dizer em inglês, we shall remember this day forever. Repetindo, we shall remember this day forever. Então a pessoa está dizendo aqui que nós iremos, we will remember this day forever. Nós iremos lembrar desse dia para sempre. We shall remember this day forever. Novamente, em se tratando daquela questão do aspecto, de shall ser um verbo modal super antigo, é muito comum a gente ver shall, principalmente na sua forma negativa, shall not, em regras, normas. Uma regra diz o seguinte: the management shall not be responsible for damage to personal property. Repetindo, the management shall not be responsible for damage to personal property. Então a regra está dizendo o seguinte, que a gerência, ela não deve ser responsabilizada por qualquer tipo de dano a propriedades particulares. Repetindo, the management shall not be responsible for damage to personal property. Então, como eu disse aqui, se trata de uma regra ou talvez de uma norma. É por isso que foi feito o uso de shall em inglês. Justamente como aquela questão que eu citei anteriormente sobre shall no lugar de will, a gente pode optar por shall justamente para expressar o sentido da inevitabilidade, ou seja, algo inevitável vai acontecer. Você pode dizer em inglês, he shall be our next boss. Então vamos supor que você trabalha em um local em que o chefe, ele pediu demissão, ele foi embora, ou talvez foi para outra filial, e aí você e seus colegas estão supondo quem é que vai ser o nosso próximo chefe. Então vamos supor que ele, um colega de trabalho, ele será muito provavelmente nosso próximo chefe. É por isso que eu posso dizer em inglês, he shall be our next boss. He shall be our next boss. Você pode optar por traduzir essa frase como ele deverá ser o nosso próximo chefe. Tudo bem, fica a seu critério. Ainda batendo naquela tecla quanto ao uso de shall em contextos formais, a gente consegue perceber que shall é usado em contextos extremamente formais, como por exemplo, pronunciamento de autoridades e até mesmo documentos oficiais governamentais. Você vai ver que shall é muito usado, por exemplo, em poemas, na Bíblia e até mesmo em provas de concurso. Por exemplo, vamos supor que uma autoridade está sendo pressionada para renunciar. Ela pode dizer em inglês, under no circumstances shall I resign. Então ela diz que sobre nenhuma circunstância ela vai renunciar. Under no circumstances shall I resign. Nesse caso aconteceu o que a gente chama de inversão em inglês, porque ele disse under no circumstances shall I, em vez de dizer I shall. A gente ainda vai falar sobre as inversões em outro vídeo aqui no nosso canal no YouTube. Se você gostou dessa explicação sobre o uso de shall em inglês, deixe seu comentário aqui embaixo e também não se esqueça de curtir esse vídeo. Até a próxima! Bye!